O Planeta SPM está de volta. Estamos aqui com Moara Passoni, produtora, diretora e roteirista. Também vamos falar com a Aletheia Selonck, produtora cinematográfica, professora universitária e pesquisadora da área de audiovisual. O tema desse bloco é o papel do produtor para o cinema brasileiro. Aletheia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Bom dia para vocês, para Moara. Bom dia. Eu queria começar então perguntando para você, Aletheia. A gente vê que a função do produtor é muitas vezes bem diversificada. Ele pode fazer produção, roteiro, direção, tudo isso. E essa versatilidade pode confundir os papéis e as responsabilidades de cada um. O que faz um produtor especificamente? A função de produção, ela vem sendo até mesmo atualizada pelo próprio mercado, né? Na medida em que, se a gente fosse acompanhar esse viés histórico, a evolução da produção audiovisual no Brasil, há décadas passadas, essa estrutura de produção tinha como liderança primeira a produção executiva, e nos tempos atuais a gente já faz a distinção entre o produtor executivo e a produção, né? Então, quem faz a produção, no meu caso, pela minha experiência, eu me defino como vinculada ao perfil de uma produção criativa, né? Então, essa diz respeito primeiro, a um grande espaço de definição sobre qual projeto, em primeira instância, vai sair já por essa própria escolha do produtor de fazer essa mobilização. E a mobilização, ela é de um lado criativa e ela é de outro lado de relacionamento com todo o espaço audiovisual, na medida em que é o produtor, então, que ao definir qual projeto sai do papel, faz os investimentos criativos no que diz respeito a montar uma rede criativa, agregar talentos, agregar parcerias, mas também se relacionar com todos os espaços do mercado para fazer essa produção parar de pé. Eu queria te perguntar sobre a popularização das plataformas de streaming. A produção nacional foi afetada, isso alterou muito, e se tiveram mudanças positivas ou negativas para os produtores de cinema brasileiro? Eu acho que as plataformas, né, é um tema super importante e atual para a gente. Nesse exato momento, o setor audiovisual inteiro está bastante reunido, mobilizado e interessado nas regulações dessas plataformas no país, de modo que a produção independente brasileira não atue apenas como prestadores de serviços para a criação de filmes para esse segmento, mas que possamos manter a nossa, vamos dizer, o nosso direito patrimonial em torno dessas obras, seguindo então fazendo uma produção brasileira em parceria com esses streamings e plataformas, né? Então, de um lado, sim, tem a possibilidade de figurar como uma janela importante, mas janela essa que também vamos dizer, faz uso do mercado audiovisual brasileiro enquanto público consumidor, né? Pode e deve cada vez mais ter as produções nacionais dentro do seu catálogo de oferta. E você, Moara, o que é que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, falando um pouco talvez do ponto de vista do criativo, eu acho que, e tendo um pouco de experiência no mercado americano, acho que um dos desafios é como é que a gente consegue, como criativos, ter voz perante os streamings e perante, enfim, acho que a gente está, por exemplo, agora enfrentando uma realidade nos Estados Unidos que é a greve dos roteiristas, né? Porque eu acho que existe uma precarização de quem trabalha nesses lugares da criação. Então, talvez, acho que as minhas grandes questões é como é que a gente faz para mostrar para o mercado a importância também dos criativos numa produção audiovisual, seja em documentário, seja em ficção, né? Sim. E eu queria perguntar agora para vocês que um bom passo para revolucionar o cinema no Brasil é a educação, a formação acadêmica, e as duas como professoras, ela até como professora universitária. Qual a importância disso, da formação acadêmica para o produtor e para o cinema brasileiro? Eu acho que a gente, né, eu gosto de pensar na formação como um todo, né? Tem a formação acadêmica que está dentro das universidades e tem as outras esferas de formação também. Se a gente considerar que desde o ensino básico poderíamos ter uma formação de público para o consumo cultural e audiovisual, isso acho que também interessa a todos nós que integramos
a indústria audiovisual, né? E sem falar das formações técnicas, das especializações, das pós-graduações e dos cursos mais especializados no que diz respeito a como que nós, então, profissionais também que já estamos no mercado, podemos nos manter em constante atualização e especialização. A formação é compromisso de todos, eu acho que ali não é um compromisso só da escola, né? É um compromisso de todos os agentes do segmento, já que o mercado se beneficia muito também. E você, Moara? Eu acho que a Aletheia fala uma coisa também muito importante, né? Eu acho que nós estamos sendo formados o tempo inteiro, com as experiências também reais da vida, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro estudar, eu tenho uma formação, eu tenho mestrado, eu tenho graduação, outra graduação incompleta, daí eu tenho 2 mestrados, 3 mestrados, enfim. Então, e essa ponte para mim é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que eu também tento manter na minha aprendizagem é esse contato permanente com a produção audiovisual. Bom, e após 2 anos de pandemia, acho que é um período importante que a gente tem que falar, pessoas especularam que o cinema adentrou uma nova era. Então, eu queria perguntar para vocês duas, Moara, qual você acha que é a expectativa para o futuro da produção de cinema no Brasil? Eu acho que está todo mundo se perguntando sobre isso, né? Assim, eu acho que todo mundo começou a tentar recompreender qual que é o público do cinema, porque de fato eu acho que a gente passou a ser muito mais virtual, né? E as salas de cinema passaram a ser mais raras. Ao mesmo tempo tem muita sala de rua sendo recuperada e o cinema volta de novo como um espaço de encontro no pequeno cineclube, né? E como, enfim, ao mesmo tempo eu acho que a gente também tem que abrir os ouvidos para produções paralelas ao mundo do audiovisual, por exemplo, a questão dos games, né? E como é que a gente começa a cruzar formas de produção de cinema e de documentário. Com certeza. E você, Aletheia, quais as suas expectativas para o futuro do audiovisual? Olha, falando especificamente das salas de cinema, né, eu percebo também que, ao mesmo tempo que a gente fala de uma retomada do público nas salas de cinema pós-pandemia, né, eu acho que quem está indo para as salas de cinema está indo com uma vontade, com uma motivação muito genuína de valorizar aquela experiência, de estar naquele momento, e justamente um momento que se diferencia muito das outras experiências do consumo audiovisual que podemos ter na tela pequena ou no sofá da nossa casa. Então, acho que de um modo, enquanto experiência significativa, e como as experiências estão sendo, né, valorizadas por todos os estudos das teorias, enfim, de consumo, publicitárias, etc. e tal, eu acho que o cinema pode se valer muito bem disso. Mas, naturalmente, que as novas tecnologias, né, vêm ao lado disso compor, então, o que a gente chama de espaço audiovisual, espaço de consumo audiovisual, mas entendo que a sala de cinema vai conservar o seu espaço, sim. Bom, chega ao fim mais um Planeta SPM. Eu queria agradecer primeiro a Moara, que está aqui o tempo todo com a gente, que veio até aqui, e a Aletheia também, que tirou um tempinho do seu dia para bater um papo com a gente. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha um bom dia e até o próximo programa.